Digcast no ar! Famoso iê! Famoso iê! A gente ama, né, Thiaga? Ama. Muito esse... Eu não sei se as pessoas amam. Eu acho que as pessoas amam o tanto que a gente ama, porque a gente recebe muitos depoimentos, feedbacks, né? Mas a gente ama muito, é nosso quentinho no coração é o Digcast. Exatamente. Né? Direto de São Paulo. Pra quê? Estamos aqui porque para trazer, ampliar, né, histórias e trazer mulheres maravilhosas. Porque assim, gente, uma coisa inegável de São Paulo, né? O lugar que é bom para relacionamento. As lugar. coisas acontecem aqui. E a gente conhece cada história aqui, né? Maravilhosa. E hoje, gente, a gente tá recebendo a goiana que mora em São Paulo, mais mineira que existe. Olha, sabia? gente. É isso. Esse mix maravilhosa. A gente tá recebendo a Dani, que é goiana, com toque mineiro, como eu falei, escorpiana, 40 anos, casada com o Bruno, que é nosso amigo, que é nosso... Já fez coisas muito legais com o Dig. Exatamente. Né? E que, gente, vai conversar com a gente sobre transição de carreira, sobre inovação. A Dani, ela faz tudo de uma forma muito inovadora. Ela tem um Instagram que chama Dani Indica, onde ela indica tudo de melhor, de viagens, de dicas de São Paulo, que eu amo também. Então, assim, Dani é esse mix. Seja bem-vinda ao Digcast. Obrigada. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Tô super lisonjeada com o convite. Fazer parte desse hall de um monte de mulheres incríveis. Eu acabei de falar aqui, né, que eu faço um monte de coisa por trás dos holofotes. E aí, quando eu comecei a escrever pra vocês, eu falei, gente, eu acho que eu realmente faço muita coisa. Você faz muita coisa. Eu fiquei impressionada. Tipo, um monte de coisa aleatória, né? Não, tipo um tanto de coisa muito legal. Mas e a que gente se conecta, né? se conecta. E uma vez eu aprendi uma coisa, que as mulheres que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, elas não são mulheres multitarefa. Elas são mulheres multipotencial, que é muito diferente. Então você tem várias coisas que você é boa e você tá brilhando aí na sua luz em várias frentes. Então, é muito legal, né? Que é uma super tendência, inclusive, para as próximas gerações, né? A gente aprendeu isso com a Rafa Tabaico, que tem todo o estudo de mercado mostrando que cada vez mais as pessoas elas não vão ficar mais trabalhando 30 anos na mesma coisa e tal. Então, elas vão usufruir dessas multipotencialidades para desenvolver e para realizar em diversas áreas, né? Em diversas áreas. Ô, Dani, a gente quer começar você contando um pouquinho da sua história aí pra gente. A gente sabe que você é fisioterapeuta de formação, mas já logo entendeu que ali não era a sua praia, resolveu mudar, fez uma virada 180 graus na vida. Então, conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória profissional. E pessoal também, porque aqui a gente Mistura fala tudo, é uma coisa só. Eu falo que a minha carreira tem... eu fiz vários duplo twists carpados, assim, né? Porque com o que eu trabalho hoje, quando eu conto a minha história, as pessoas falam, nossa, mas fisioterapeuta, de onde, né? Porque como é que você chegou até aqui? Você estudou, fez um monte de faculdade? E eu acho muito legal, assim, contar isso, porque eu nunca fiz um monte de faculdade. E eu sempre aprendi fazendo as coisas, porque eu sou extremamente inquieta, assim. Eu vou encurtar a minha história, mas por um bom período eu escondi um pouco dessa história, principalmente quando eu vim para São Paulo, porque eu tinha vergonha de falar que eu era do interior de Goiás, né? E acho que por um tempo eu falei, cara, pelo contrário, minha história é muito foda. E eu acho que é muito legal compartilhar isso, porque tem tanta gente que gostaria de estar onde eu tô, ou em lugares parecidos e não tem coragem, sabe? Uhum. Enfim, vou encurtar, mas eu nasci numa cidade super pequena, 10 mil habitantes, meus pais moram lá até hoje. E desde muito cedo, eu saí da casa dos meus pais com 14 anos, para ir pra capital estudar. E dali eu fui embora. E muito nova, entrei na faculdade, tudo, não sabia o que eu queria, eu prestei pra fisioterapia, arquitetura e biologia. Falei, o que eu passar, eu vou fazer, porque eu não sabia o que eu queria. Enfim, passei, cursei, formei, especializei, fiz 2 pós-graduações, tinha consultório particular e eu era uma ótima profissional. Mas não era aquilo. Não era aquilo. Aí eu atuei 4 anos, saí fora. E eu sempre tive um desejo de falar, eu quero morar em São Paulo e ser uma grande executiva, passear de malinha em Congonhas. Viajar, a semana inteira. Eu tive essa fase. Eu passei por essa fase. E eu acho muito legal olhar pra trás e falar, tudo que eu sonhei, pra mim, eu conquistei, assim. E não foi porque meus pais tinham dinheiro, não, porque não é essa a realidade mesmo, financeira da minha vida, assim. Foi porque eu fui muito raçuda. Sou muito raçuda. Muito. Então, assim, as coisas foram acontecendo e tudo que eu olhava, eu falava, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Uhum. E fui mudando. Fisioterapia, tecnologia, varejo. Enfim, passei por o varejo um tempão. Hoje eu tô com tecnologia e inovação, que é uma coisa que eu amo e conectei com
gosto pessoal meu muito forte, que é a gastronomia. Então, hoje eu trabalho com inovação em gastronomia. E as coisas foram acontecendo assim. Eu encurtei muito, mas é um pouco por aí. E a gente lendo conhecendo um pouco da sua história, né? Você fala desses vários duplos twists carpados, e foram mesmo, porque você sai da fisioterapia, aí você vai para o mercado corporativo, aí você se dá muito bem no mercado corporativo, conquista tudo que você quis conquistar ali, e um certo momento, quando você estava no topo, você fala, não, também não é isso, vou mudar de novo. E aí você entra, acho que você passa um sabático, não foi isso? Eu fiz um sabático bem antes, quando eu tava na físio. Eu tinha 25 anos. Nossa. Quando eu parei, eu já era formada, formei em 2005, eu tinha 21. Fiz o sabático quando eu larguei a fisioterapia e falei, eu preciso entender o meu lugar no mundo, assim, o que eu quero fazer? Eu peguei um pouquinho de FGTS que eu tinha e fui embora. E fiquei 1 ano fora e tudo. E conheci gente do mundo inteiro, então eu fiz sabático nessa época. E aí, quando eu voltei, que eu entrei nessa empresa, onde eu fiquei 10 anos. E eu nunca esqueço, no processo seletivo, a pessoa que me entrevistou, que era um dos diretores da empresa, falou assim, olha, tem 2 pessoas na vaga. Um cara que é muito especialista em vendas, e era uma vaga de vendas. E você, que é fisioterapeuta, que entende de joelho e coluna. Mas eu não sei, alguma coisa tem no seu olhar que parece que você me convenceu. Falei, me dá essa chance. Uau. E eu entrei... E, modéstia à parte, eu arrasei muito, assim, sabe? Maravilhoso. Eu acho que a gente tem que, né, valorizar, Com assim. certeza. Dani, a gente precisa Muito. de mais mulheres que falam assim. A gente conversa com muitas mulheres que têm empresas incríveis, gigantescas, que já conquistaram muito. E elas falam, não, mas eu dei uma sorte aqui, eu pego aqui, ainda é muito difícil, eu ainda não faço. Eu sou legal, mas assim, mais ou menos... Gente, vamos falar que a gente é foda, que a gente conquistou, que você mandou muito bem, eu amei. Já ganhou o Digcast. Eu acho esse negócio de... Não é vaidade, sabe? Não é ego, mas assim, é você se sentir proprietário do que você tá fazendo, sabe? E eu sempre tive isso comigo, assim. Eu tenho que estar fazendo uma coisa que eu esteja curtindo muito. Eu vivi lá 10 anos, eu amava o que eu fazia. E eu sempre quis sair de Goiânia. Eu falei, eu quero morar em São Paulo, E eu dei um jeito, através da empresa, de trilhar os caminhos até eu chegar aqui. Tô aqui há 7 anos, quase 8. E eu vim pela empresa, eu vim transferida, vim com bolsa de estudos para estudar numa instituição foda, que a empresa bancou para mim na época e tudo. Vim com privilégios, morando em bons lugares, estudando em bons lugares, trabalhando em lugares legais. Então, assim... foram coisas que eu sei que eu conquistei pelo mérito do trabalho bem feito que eu sempre fiz. Então, tudo que eu faço bem, sabe? Muito bem, assim, porque eu quero ir além daquilo, eu quero sair daquele lugar, assim. Então, foi isso. Fiquei lá 10 anos, aprendi muito, muito, muito. E chegou um momento que eu falei, cansei. Eu viajei de Malinho, Congonhas semanalmente, pegava ponte aérea 4 horas da manhã, toda segunda. Cansei, esgotei do mercado corporativo, mas sou extremamente grata, porque realmente me formei como uma baita profissional com um olhar muito amplo de estratégia de negócio, assim, sabe? E principalmente comportamento de consumo. E aí é onde eu me agarrei. Eu falei, não é sobre varejo ou comercial. Eu entendo sobre comportamento de consumo. E quem entende sobre comportamento de consumo, entende sobre produtos, serviços e qualquer outra coisa que você queira vender ou, sei lá... divulgar, sabe? E aí eu fui por esse caminho, eu falei, é sobre isso. E aí tentei dar uma pausa, mas ao mesmo tempo eu queria ir mergulhar na tecnologia. Eu fui dessa empresa para uma de tecnologia gigantesca também. E eu caí de novo no mercado corporativo. Eu falei, não é o mercado corporativo. Mas eu vou ficar aqui, vou aprender sobre tecnologia e vou sair fora. Aprendi o que eu precisava. E eu tô onde eu tô, fazendo o que eu tô, porque eu passei por esse processo. E eu tive essa paciência de ficar 1 ano ali sofrendo com a cultura da empresa que eu não me adaptei, mas eu queria aprender coisas técnicas. E hoje eu tô numa posição completamente técnica, que eu nunca imaginei. Assim, trabalho com bits and bytes, tipo APIs, tecnologia, integrações, coisas muito técnicas que eu nunca fiz um curso. Muito. E hoje você trabalha trabalha com tecnologia, com inovação, dentro de um mercado que é super tradicional, que é o mercado de restaurantes, né? Que é o mercado da gastronomia. Quando eu comecei a ler sobre você e ler sobre o que você faz, eu falei, gente, ela deve passar o dia tendo que convencer as pessoas de que é preciso colocar inovação nesse negócio, que só com a inovação que a gente vai crescer. Me conta um pouquinho, como é que é isso aí? Sim.
É bem desafiador mesmo, porque como eu vivenciei a evolução do varejo, saindo das lojas físicas e indo para o digital, aprendi muito com isso. E eu lembro muito quando marcas famosas como, vocês podem citar a Farm, por exemplo, Claro. lançou seu e-commerce em, sei lá, 2015, 2016, foi um caos. Os shoppings vão morrer e não sei o que, confusão. Nem vou resumir essa história. Eu acompanhei muito essa evolução do varejo. E aí, hoje é muito legal. A gente compra na loja, devolve no correio, compra no e-commerce, troca na loja. E a gente se tornou super multi, né? O omnichannel, o multicanais e tudo mais. A gastronomia não acompanha esse movimento. Mas o comportamento do consumidor mudou para este movimento. E aí, quando eu vi essa oportunidade, eu falei... O varejo já evoluiu, tem muita gente fazendo isso, eu vou aqui pro Oceano Azul. Tem um monte de coisa para fazer. O mato é muito alto nesse segmento. Muito. Então, qualquer pequena transformação que a gente faz é muito grandiosa. Uhum. E tudo que aconteceu no varejo, pensando em como o comportamento de consumo mudou, a gente está fazendo agora, começando a engatinhar na gastronomia. Que é pensar... principalmente depois da pandemia, que as pessoas são imediatistas, né? Tem o delivery, que pra gente é a mesma coisa do e-commerce, de moda, qualquer outra coisa. É o delivery, então é uma conveniência. Só que quando você vai num restaurante, você já pesquisou sobre ele, você já entrou no Instagram, você sabe que horas que ele abre, que ele fecha, que prato que você vai comer, quanto custa, se as pessoas gostaram ou não, sabe tudo sobre aquele Você já viu restaurante. a cara do prato no Instagram? Aí o que acontece? São Paulo principalmente, mas qualquer outro lugar, você não quer pegar fila. Você quer chegar a ter seu lugar garantido. E aí, pensando nessa jornada de consumo, tem vários pontos de contato que o consumidor tem antes de chegar no restaurante, que ele já mapeou tudo aquilo. Ele tem contato com aquela marca, com aquele restaurante, muito antes dele chegar lá. Uhum. E foi pensando nisso, e é tudo isso que eu faço, né? É construindo esse caminho da jornada do cliente até chegar no restaurante e todos os outros pontos de contato que ele tem com aquele restaurante por meios de canais digitais. Então, hoje, o que eu faço, no contexto geral, é isso. Pensar na jornada inteira e como é que a gente pode otimizar e melhorar tirar atrito dessa jornada. Para você ir para o restaurante, reservar a mesa, entrar na fila remota sem sair de casa, fazer um evento naquele lugar. Tive um problema, chamar aqui no WhatsApp e falar com alguém, não com um robô, mas também tem um robô para te ajudar a ser mais rápido. Sim. E é por aí. E aí, assim... Foram transformações absurdas. Eu tô lá nessa empresa, tô 2 anos e meio. Nos últimos 4 meses foram entregas absurdas, assim, que é isso. O mato é tão alto que quando você bota uma coisa pra rodar, você fala, puta merda. Mas sabe que isso que você falou, Dani? Eu fiz um link aqui. Eu tenho uma empresa de contabilidade e um dos segmentos que a gente mais atende é bar e restaurante, né? E lanchonete. É o segmento de comida, assim. E quando veio a pandemia, eu não sei se isso que eu tô falando, tá, gente? Não é um dado. Isso foi um comportamento que a gente sentiu lá muito forte na Matur. E o que você tá falando aqui faz muito sentido, né? Quando veio a pandemia, eles foram os que mais sofreram, assim, que a gente viu. Muito claro que tinha restrição de ir lá, mas é porque eles eram o que menos tinham tecnologia, assim, implantada. E aí, você não consegue fazer esse movimento tão rápido, né? De virar pro online. E eles sofreram demais, assim. Foi um setor, claro, que naturalmente sacrificado. Mas você falou isso, eu falei assim, nossa, como que casa, né, com isso que você tá falando. Eu nunca tinha pensado realmente nesse oceano azul que existe, né? Sim. E que você tá aí agora conseguindo fazer a diferença nele. Isso é tão bizarro, porque assim, hoje eu trabalho numa empresa grande, a terceira maior empresa de gastronomia do Brasil, apesar de ser regional. Né? Nossa rede tem 52 restaurantes. É grande, tudo mais, renomada, tem 27 anos e tudo mais. Mas não é a realidade da imensa maioria dos donos de restaurantes por aí. E é uma coisa que eu penso muito, assim, tendo a oportunidade de aprender o que eu estou aprendendo e desenvolvendo, eu falo, cara, tem tanta gente pequena que não sabe nem como plugar um delivery na maior plataforma de delivery, não sabe nem por onde começar. Tem ferramenta no mercado que é simples, que é barata, que é acessível, e as pessoas não sabem como chegar a isso para potencializar seu negócio, porque o consumidor ele vai no restaurante e usa o delivery. Eles se correlacionam e convivem, né? Então,
tem o Oceano Azul, isso porque eu tô numa bolha, né? Eu tô em São Paulo, assim, trabalhando um negócio grande aqui. Mas, assim, se eu olhar pra fora, até BH mesmo, eu converso com muitos amigos lá que tem restaurante. Eles estão muitos anos-luz, sabe? E nem têm conhecimento das coisas que já estão disponíveis. Então, realmente tem muita oportunidade aí. E eu tô super animada, sabe? De estar encaminhando, assim, para esse lugar, assim, de tecnologia, gastronomia. E você deve estar numa fase muito boa, que é a fase da entrega, né? Que é o que eu acredito que você teve que fazer um mapeamento muito grande aí de possibilidades, de como tornar o mercado né, esse mercado tão tradicional da gastronomia, colocar inovação ali, e aí você teve que fazer um diagnóstico, aí você teve que pensar estratégias, e agora você falou, tem 4 meses que eu estou entregando, e esse momento da entrega deve ser muito incrível. E, Dani, dá um exemplo, assim, eu fiquei curiosa. Tipo, o que você fez ali dentro que mudou a experiência do cliente dentro do restaurante? Boa. Um projeto que eu mais sou apaixonada, assim, tipo, desde um aplicativo de delivery, enfim, N outras coisinhas de tecnologia, mas o projeto que eu mais estou apaixonada, focada e que realmente transforma uma experiência é o nosso canal de atendimento ao cliente. Parece uma coisa tão boba, tão simples e óbvia, mas que não existia nessa companhia. E não existe num monte de restaurante. Quando retomou a pandemia, os restaurantes voltaram a abrir, todos os restaurantes voltaram a atenção de novo para os salões, né, os restaurantes físicos, e deixaram o delivery de lado, porque todo mundo ficou sofrendo ali, precisavam recuperar o resultado. E o delivery ficou meio abandonado, só que o cliente já tinha acostumado com aquele modus operandi de pedir delivery. E ninguém mais olhou para esses caras. E quando eu entrei na empresa e vi um monte de reclamação de cliente no Instagram das marcas, eu falei, gente, não tem ninguém falando com essas pessoas. Como que vocês respondem? E se a pessoa tem dúvida, se o pedido extraviou, são coisas super comuns que acontecem no delivery. A gente precisa atender essas pessoas. E a companhia que eu trabalho tem marcas muito relevantes. E era inadmissível, ainda é, obviamente, deixar essas pessoas sem resposta, porque elas são apaixonadas pelas marcas. E isso estava ferindo a reputação das marcas. E aí, junto com a diretora da minha área lá, como sponsor, assim, falou, cara, vamos criar um canal de atendimento pelo WhatsApp. Porque a gente precisa estar mais acessível para esses caras falarem rápido com a gente, né? E o volume é muito alto de delivery dessa empresa. Aí, é um ponto, assim, que me pega muito, porque eu precisei fazer um monte de coisa e sair fazendo sem pedir muita bênção, porque se eu ficasse perguntando demais, as pessoas... e se? E o custo? E não sei o quê. Eu saí fazendo um monte de coisa. E aí eu busquei parceiros no mercado e a gente criou um canal de atendimento pelo WhatsApp. Criamos um bot de atendimento, que é um robô inicial. Enfim, hoje a gente tem um canal de atendimento pelo WhatsApp, plugado em todos os principais pontos de contato das marcas. Então, o cliente acessa pelo Instagram, pelo site da marca, enfim. A maior entrega que aconteceu, que foi ontem que a gente levantou esses dados, nos últimos 4 meses, a gente tem 22 mil pessoas interagiram com o nosso canal de WhatsApp. E hoje a gente já tem 3 atendentes humanos, né? Que ficam full time, até meia-noite, todos os dias da semana atendendo cliente. E com uma entrega de um NPS de 90% de satisfação. Uau! Então, assim, a gente foi levantar esses números para fazer o resultado do ano, o fechamento, ontem. E aí o CEO foi apresentar e foi isso, 4 meses, 22 mil interações, 7 mil pessoas falaram com atendentes humanos, 90% de satisfação de atendimento. Eu acho que foi uma baita entrega, assim. Uau! Você acha? Aí foi assim que eu realizei, eu falei, cara, eu achei que eu não tivesse feito nada? Que loucura foi essa, sabe? Não, e o mais legal é que, assim, essas pessoas, elas deixam de atacar a empresa no Instagram, no Reclame Aqui, no site, no Google, para falar com alguém que pode ali resolver. Então, assim, para essas empresas é muito legal. A gente precisa ter esse espaço para falar. Porque se você não falar com alguém, mesmo que seja um robô, você vai falar nas redes sociais. E é muito pior. É a imagem da marca, né? A gente reverte muita reclamação, porque é um canal, assim, pouquíssimos problemas a gente não consegue resolver. É só quando o cliente realmente tá muito estressado e tudo, que realmente vai lá dar uma nota ruim, mas se você consegue... a partir do momento que você disponibiliza um canal, você tem que ter estrutura para atender o seu cliente. Então, tem as atendentes, que a gente está em constante desenvolvimento ali, né? E a estrutura de tecnologia que incorpora isso não é simples de mexer. Então,
Tem muitos desafios, mas é um negócio assim que foi muito transformador. E a minha empresa, o principal alicerce, o que segura assim, toda a cultura da empresa é experiência. A gente não vende comida, alimentos e bebidas. A empresa vende experiências. As marcas são pautadas em experiências, em sensações. E então isso é muito mágico, assim, é uma coisa muito importante e está super relacionada com o que a empresa entrega para o cliente, assim, sabe? Hoje as pessoas... Você vai num restaurante, eu pelo menos faço isso direto. Eu não vou num restaurante sem antes visitar o Instagram. Eu já quase que escolho o prato que eu vou querer. Total, eu já escolho. Antes de chegar no restaurante. E essa é uma mudança. Você falou muito de comportamento de consumo, né? Como é que as pessoas se comportam hoje. E assim, essa foi uma mudança surreal que houve dentro desse mercado. E como é que isso impacta pro cara que tem um restaurante, que tá no mercado de gastronomia, que antes não precisava pensar nisso. Ele pensava numa apresentação ali legal pra pessoa ver, mas hoje ele precisa pensar num prato instagramável, que você tenha muita vontade, que você salive antes de chegar no restaurante. Sim. Esse negócio é tão interessante, como eu trabalho com isso, eu fico visitando centenas de milhares de Instagrams de restaurantes, né? E falo, gente, tem tanta oportunidade aqui. Tem uma coisa assim, os restaurantes entenderam que tem essa necessidade, mas tem outro ponto, eles começaram a ficar fazendo foto só de prato, mas eles esquecem de mostrar o ambiente. Então, na maioria dos restaurantes que você vai, Verdade. você só vê foto do prato. Você fala, gente, com que roupa eu vou? Qual que é o mood desse lugar? É descolado? É fancy demais? É muito fechado? É aberto? Tem varanda? Então, acho que eu olho para isso e faço baita oportunidade também para as pessoas entenderem, assim, de passar a atmosfera daquele lugar. Porque, de novo, restaurante, experiência de restaurante, não é comida e bebida. É experiência. A gente fala muito lá na empresa. Os 3 As. Alimentos e bebidas, ambiente e atendimento. É o conjunto dessas 3 coisas que formam essa operação. Então, assim, a pessoa que trabalha com isso, ela precisa juntar esses 3 pontos e transmitir isso através de imagens que despertem o interesse daquela pessoa de ir para aquele lugar. Muito além de um prato. Muita gente critica o cardápio do QR Code. Todo mundo detesta e rolou uma revolução por causa disso. Mas ele tem tanto valor porque ele é o cardápio digital onde tem a foto do prato. Eu não acho ruim. Acho que ele não tem que não existir e também não acho que ele tem que existir sozinho. O cardápio impresso tem muito valor. Eu, particularmente, prefiro. E a maioria das pessoas preferem. Mas é muito legal também, e fica a dica para o pessoal de restaurante, tenha um cardápio impresso e tenha um QR Code para o cara que quiser ver a foto do prato. Se você não tem um Instagram bem feito, minimamente você vai ter um cardápio digital que tem ferramentas baratíssimas no mercado que você pode ter, que o cara vai entrar e vai ver o prato. Falar, eu quero esse frango aqui com batata. Pronto, viu como funciona o prato e o garçom nem precisa ficar explicando muita coisa. Então, é muito sobre isso, assim, pensar no contexto como um todo e ter esse cuidado de mostrar o ambiente, de mostrar o prato, mas é uma necessidade e, assim, o acesso do Instagram é absurdo e o site também, as pessoas desmereceram um pouco o sites em geral, mas tem muito mais acesso do que o Instagram. Muito mais acesso. É porque você procura no Google, você geralmente vai pro site. Vai pro site. Tem muito mais acesso. Tanto que um projeto... Gente, esse dado me surpreendeu. É. Eu não entro em site nenhum. Pra mim, assim, eu vou direto no Instagram. Depende muito do comportamento, mas a busca do Google leva pro site. Se você tiver feito um tagueamento ali. E tem um site legal também, sabe? Onde tem todos os pontos de contato ali do cardápio, o endereço, como chegar, um contato. Isso muito bem feito também é muito legal. Complementa, né? Uma coisa não substitui a outra. Mas o Instagram é a maior vitrine, sem dúvidas. Então tem que cuidar disso. Os restaurantes precisam olhar para isso. E produzir fotos legais. Porque tem umas coisas péssimas, assim. Faz muita diferença, gente. Muito Nossa, assim, você come com o olho, né? A gente recebeu no podcast lá em BH um casal que eles foram muito inovadores do tipo de comida que eles levaram para BH. E eles falaram, assim, que a grande sacada deles, né? Porque eles começaram o negócio do zero, foi ter investido em boas fotos logo no início. Isso fez com que lotasse, né? Tiveram o problema também do lotar de uma vez, mas seguiram, abriram mais de uma unidade, são referências hoje lá em BH dentro do segmento deles. Criaram uma concorrência ali, né? Que depois deles vieram vários.
Isso é muito importante para as pessoas terem essa noção, né? Muito. E aí, o restaurante também não pode pecar em produzir boas fotos, fazer um bom Instagram e chegar lá o atendimento ser ruim, o ambiente não tá adequado, o prato ser ruim, o ambiente não tá adequado. Pô, o som, sabe? Eu presto tanta atenção nisso quando eu chego no lugar. A iluminação no lugar. É o ambiente como todo, né? Som, iluminação, tá adequada. Pô, se é um restaurante mais descoladinho, tem uma luz adequada. Ah, é mais cantina, mais fechadinho. Tem uma luzinha mais baixa, mais confortável. Isso muda toda a experiência. Então, assim, pensar em toda a atmosfera, né? E começa por ali. A pessoa foi até o seu restaurante. Então, assim, cumpra o papel de entregar a boa experiência nesses 3 pontos. A comida, o atendimento. Comida, bebida, o atendimento e o ambiente. Então, se o cara olhar bem para isso, ele vai fazer uma boa operação. Aí, o que vem depois é a experiência, que é o diferencial que ele vai fazer. Essa questão da experiência, ela é intangível, ela é tão intangível que às vezes você vai num restaurante e aí a comida tava gostosa, né? Gostosa, mas nada assim, nossa, foi o melhor polvo que eu já comi. A luz tava legal, você se sentiu bem ali. E aí, na hora que você chega em casa, você sente que você sente uma coisa boa. Você fala assim, nossa, foi tudo gostoso, assim, as coisas fluíram nesse restaurante. Você sai com uma sensação boa que você não sabe muito bem o que foi. Se foi a comida, se foi o ambiente, foi um conjunto, né? É a entrega da experiência, que é muito intangível. Que é muito diferente se você vai num restaurante e aí você come uma comida maravilhosa, mas o atendimento foi ruim, o ambiente estava muito claro, você não conseguiu conversar, ou então estava muito barulhento, ou então não tinha barulho nenhum, não tinha nenhuma música. Então, assim, é uma coisa completa a outra. E não adianta você entregar só um ponto, né? Você tem que entregar em todos os pontos. E isso é muito... Eu sinto muito isso, assim, quando eu tenho uma experiência de consumo muito gostosa, eu não sei muito bem o que foi, mas eu sei que ali entregou-se uma coisa muito legal. Né? E esses 3 pontos bem feitos é obrigação do restaurante entregar. Um bom ambiente, uma boa comida e um bom atendimento. Isso é operação. A experiência, que é o que está intangível, é o que despertou alguma sensação muito boa em você, porque os 3 estavam muito bem feitos e aí teve alguma coisinha ali que mexeu com você. Uhum. E que provavelmente é o lugar que você vai voltar, que você vai lembrar, que você vai indicar para alguém. Então, essa combinação desses 3 pontos precisam estar sempre muito alinhadas. E aí, isso é o básico. É o arroz com feijão. O cara tem que entregar. O plus é uma firulinha ali, sei lá, um garçom que, chamou pelo nome, né? E veio um negócio mais de exclusividade, mais próxima. Isso faz a diferença. E aí, cada restaurante tem o seu plus ali para buscar uma diferenciação no atendimento, enfim, no que for na experiência, né? Seu mercado é muito masculino, Dani? Nossa, hoje, Tiago, a gente é muito gêmea, assim. Nossa. Você ia perguntar isso? Não, eu ia falar assim, quase que conhece as palavras. Impressionante. É muito masculino, muito masculino. Ai, gente, que mercado que não é masculino, hein? Tem mercado... Acho que é fisioterapia, talvez. Mercado de moda, a gente estava até falando sobre isso, né? Tem alguns mercados que... O mercado de influenciadora, né? É muito feminino e tal, mas... Mercado de tecnologia, né? Muito masculino. É muito masculino, né? Muito masculino. É muito masculino. Tem mudado, acho que tudo tem mudado nesse sentido. As pessoas estão se provocando mais, assim. E, de novo, eu não sei... acho que nessa bolha que a gente vive, as provocações são mais intensas. Tem acontecido uma revolução, né, em relação a isso, e que bom. Mas é muito masculino, assim, acho que é uma das maiores barreiras que eu enfrento, não só eu, pessoalmente, mas, assim, as mulheres que trabalham nesse setor. Eu trabalho no corporativo, eu trabalho dentro da administração, na estratégia, eu não sou da operação, né, eu não trabalho na operação. Mas tem mulheres que servem, né, tanto que agora tem uma lei do assédio e tudo mais. Porque tem histórias absurdas, assim, né? Nesse ponto, né? De mulheres que trabalham em bares, restaurantes, servindo, de tudo, de ofensa, de tudo. Mas nem entrando tanto nesse lugar, assim, voltando para a questão de ser masculino, é super masculino. E eu trabalho nessa conjunção, assim, né? Da tecnologia com o mercado de gastronomia, que é mais masculino. E é uma das maiores barreiras, assim, que no meu dia a dia eu enfrento, é isso. Primeiro, provar, ter que se provar o tempo inteiro. Gente, eu sei o que eu tô falando, confia aqui, conquistar essa credibilidade diariamente. Mas a gente, naturalmente, até no meu time de atendimento, nós são todas meninas, né? Eu tenho uma coordenadora e 2 atendentes que ficam ali o dia inteiro com os clientes e tal.
E eu falei essa semana, a gente precisa recrutar alguém, mas vamos trazer um homem? Porque acho que é legal também. Eu gosto muito de pensar nesse equilíbrio, né? Não ficar só pendendo pra isso. Enfim, mas vamos trazer um homem também pra gente ver como vai ser o comportamento, o atendimento e tudo. E eu vi também outro olhar, né? Ter outro olhar, mas é uma barreira constante, assim, de enfrentar isso. A diversidade sempre agrega, sempre traz resultados bons, né? Seja para um lado, seja para o outro. Sim, essas percepções diferentes. Essas percepções diferentes, a forma de encarar, exatamente. Mas, por outro lado, se for diversidade, olhando pela ótica da diversidade, é um mercado bem diverso. Quando a gente vai para a operação, que é ali o chão mesmo do restaurante. Porque são pessoas de todo jeito, de todas as cores, de todos os comportamentos, de todos os lugares. E é muito legal isso. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conviver num ambiente assim, porque eu vi as minhas outras empresas, querendo ou não, tinham um quê mais elitista, assim, né? Enfim, hoje eu percebo isso. Quando eu estava lá, não percebi. Hoje eu percebo. E hoje eu tenho contato com pessoas muito diversas na operação. E é muito legal isso. Você trabalhar ali, fazer, sei lá, workshops, enfim, essa troca muito rica de realidades muito diferentes. E aqui eu sempre falo de São Paulo, da bolha, porque a gente tende a ficar muito ali só olhando para aquele umbiguinho, sabe? Assim, então, eu sempre procuro expandir um pouco mais para não cair nessa armadilha, porque eu não sou daqui, sabe? Eu sei de onde eu vim. E eu não quero me deixar empreender nesse lugar de ficar só ali pensando no que eu tô construindo. Então, eu acho muito legal essa expansão. Então, por outro lado, é masculino, mas tem essa diversidade de pessoas. Os garçons, o pessoal do bar, enfim, esse lado é muito legal. E eu aprendo muito, assim. Então, eu acho que é um lado bem positivo também. Legal demais. Ô, Dani, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, que é o quadro Avião Plotado, né? E o que é o avião plotado? Quando a gente começou o DIG, há 5 anos atrás, quase 5 anos, né? A gente sempre falou sobre um sonho que a gente tem, que é o nosso avião plotado. O que é o avião plotado? É a materialização de um sonho, da gente ter um avião mesmo, real, plotado com Fia Mulher, que ele vai levar a gente para onde a gente quiser. Ele representa liberdade, ele representa sonho, ele representa muita coisa. E a gente sempre pergunta para quem vem aqui, né, que traz histórias tão inspiradoras como a sua, que mostrou... Eu achei que você começou, assim, com uma frase que foi tão emblemática, assim, né? Eu fui lá e fiz, e eu entreguei muito resultado. Eu fiz um negócio muito bem feito. Eu falei, pode me dar uma chance, né? Então, assim, o que hoje para você representa esse avião plotado? O que é um sonho seu? Vou pensar numa coisa bem mais profunda, que é um processo que eu tô vivendo, assim, uma fase. Porque só para contextualizar, esse negócio do vai lá e faz, eu vou lá e faço, ele traz uma carga de superpoder. Porque você tá sempre querendo se desafiar o tempo inteiro. Isso traz junto uma tensão muito grande, porque comigo pelo menos, eu nunca posso falhar. Então, pra mim, meu avião plotado é relaxa, mulher. Amei. Porque eu quero ser mais leve, entendeu? Assim, e essa carga que a gente carrega de ser super mulher, de nunca estar confortável, de ser inquieta, ela traz junto, pelo menos pra mim, e por isso que eu falo de um processo, porque é um processo que eu estou vivendo e eu tô trabalhando isso, é ter mais leveza e não falar... essa inquietude é muito positiva, mas se a gente não tiver cuidado, ela puxa a gente pra uma exaustão muito perigosa, sabe? Então, o meu sonho é ter mais leveza pra vida, assim. A minha vida pessoal, minha vida, né? Acho que tudo se mistura tanto. Sempre é minha prioridade, assim. Eu quero estar bem comigo, pra estar bem com meu marido e com os meus futuros filhos, com a minha família. Então, pra mim, é isso. Relaxa, mulher. Fica de boa, sabe? Dá uma sossegada. Acho que é isso. A gente fala muito aqui, Dani, do comemore as pequenas vitórias, porque se a gente entra nesse automático de realização, né, que é muito forte, assim, que muitas vezes é o que vai te mover, mas muitas vezes é o que vai fazer você esquecer
de falar assim, igual você falou, gente, na hora que eu escrevi, assim, né, a gente sempre pergunta pra todo mundo que vai vir aqui, né, a gente fala assim, olha, quais são os assuntos que você quer falar, o que da sua história que não pode faltar, né? Então você falou assim, gente, na hora que eu escrevi, que eu olhei e falei assim, nossa, eu fiz isso tudo. E se a gente não parar pra fazer isso, a gente cai nessa armadilha, assim, Cai. sabe? Do qual que é o próximo passo? Você nem comemorou, né? Você nem vivenciou aquilo que você conquistou, né? A gente fala disso muito, né? E quando você tem sócio é bom por isso, porque às vezes uma consegue trazer a outra de volta pra esse lugar, assim, do tipo, gente, vamos comemorar isso aqui? Olha aqui. Olha tudo que a gente construiu, né? Olha que incrível isso que tá acontecendo e tal. Antes da gente pirar com a próxima coisa, que é legal, né? Qual que é o nosso próximo desafio? O que vai mover a gente? Mas assim, vamos curtir isso aqui. Né? Eu acho que vocês fazem um trabalho brilhante, assim, que é encorajar, né? Acho que tem muito a forma como eu vejo vocês, tem muito essa mensagem pra mim, de encorajar mulheres e tudo mais. Mas tem esse outro lado, essas outras mulheres que são super, né? Se estimulam o tempo todo, que eu acho que é muito o meu jeito, assim. Que tem essas outras mulheres também que precisam acalmar um pouco, sabe? Sim, com certeza. E assim, eu falo, eu não sou mãe, né? E eu acho que quando vier essa carga ainda, que vai ser muito legal e tudo, também não, acho que é outro assunto, eu quero ter mais leveza, entendeu? Porque senão fala, cara, se eu já sou enlouquecida trabalhando e fazendo coisas e quieta, eu vou pirar. Então, assim, eu preciso. Mas sabe acalmar. que às vezes a própria maternidade pode trazer pra você, né? Enfim, é uma caixinha de surpresa, né? Mas a maternidade, pra mim, por exemplo, ela me trouxe mais produtividade. É lógico, gente, que eu tenho menos tempo tendo um filho, mas eu sou muito mais... O tempo que eu sou muito mais produtivo que o tempo que eu tenho pra trabalhar, cara, eu vou produzir. Eficiente, Eu sou né? muito mais eficiente, assim. A maternidade, ela me trouxe mais eficiência. Isso é legal, porque... E a gente tem que olhar pra isso e comemorar, sabe? Sim. Eu sou a maior defensora da leveza. Eu acho que a gente tem que, dentro do que a gente se propõe, e é um gerenciamento de expectativa, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Vamos gerenciar a expectativa. Então, esse é um ano de muito trabalho, é um ano de crescimento e tal, mas e aí também? Quando que vai ser um respiro, uma viagem? Mas vamos gerenciar aqui as expectativas, né? Pra gente poder conseguir trazer a leveza para momentos desafiadores, que eles vão acontecer, né? Equilibrar, né? Assim, acho que nem para um lado nem para o outro, mas é isso, meu sonho, assim. É bem pessoal, sabe? Não, mas eu me identifiquei, assim, porque a gente, né? E a gente vê que esse peso, né? Muitas mulheres, elas, às vezes, estão carregando, né? E, às vezes, é um pouco de, assim, gente... A gente fez isso há pouco tempo, né? Que a gente falou assim... Teve uma semana que estava difícil pra gente, que a gente falou... Cara, há um ano atrás, a gente desejava estar exatamente onde a gente está. Então, vamos comemorar isso. Por isso que a Dani falou de números, e é muito legal a gente olhar para números nesse sentido também, né? Quando a gente olha para os nossos números e a gente fala assim, meu Deus, ano passado a gente triplicou o nosso faturamento, o nosso resultado. Esse ano a gente está há quantos meses superando as metas, né? Então, e quando você olha os seus resultados, você fala assim, não, eu não preciso de... Às vezes a gente quer mais. É aquele post do que todo mundo repostou um dia no Instagram, que hoje, vivendo a vida que um dia eu sonhei. Não tem um negócio assim, gente? Não, agora, nunca vi não é esse assim, post. não é assim, não. Peraí. Corta, porque não é assim. Deixa, viu, dia Tia? eu sonhei com a vida que eu estou vivendo hoje. É algo assim, gente. Eu já não tô... Mas é isso, assim, um dia... A louca, tá vendo? Falando aqui de vamos levar leveza, mas tá tão cansada eu entendi aqui. o que você quis dizer. Mas é isso, assim, um dia eu sonhei com o que eu tô vivendo hoje. Reconhecer, né? Reconhecer que aquilo ali um dia foi o sonho, hoje é a realidade, eu trabalhei pra isso, só que na hora que a gente não vive essa felicidade de ter conquistado isso, a gente já pensa no próximo, já pensa no próximo. A gente só pensa no que falta, só pensa no que falta. Só falta isso. Gente, a gente não olha pra trás. E se não tá faltando nada, a gente cria alguma coisa pra faltar. Cria. É impressionante. Eu não sou dá. dessas. Total. E a gente tem que vivenciar um pouco a felicidade da jornada, né? E comemorar os nossos resultados. E comemorar pequenas vitórias. Hoje a gente vai o quê? Comemorar que a gente gravou esse podcast. Maravilhoso. Não é? Vamos comemorar e a gente não vai ter dupla comemoração, porque estamos exaustos, né? Vamos comer
Não, porque a gente vem e fala assim, não, gente, vamos pra São Paulo. São Paulo tem que sair. Não, a gente não Aguenta. consegue. Não Vocês aguenta. querem só tomar um vinho, dar uma Dá uma relaxadinha. Exatamente. Foi uma fofoca ali E é isso. e pronto. Ô, Dani, a gente tem um outro quadro aqui, uma outra pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que é muito legal, que é... Hoje você tá com 40 anos, né? A gente também tá chegando aí nos 40 e a gente, com 40, a gente se sente um pouco mais madura, né? E a gente fala, nossa, e é isso, olhar para tudo que a gente realizou, o que falta ainda, mas, né, olhar para o que a gente já fez. Mas a gente pensa, eu lá de 20 anos, se eu encontrasse com essa mulher, com a Dani, se você encontrasse com a Dani de 20 anos, o que você falaria para ela? Dani de 20 anos. Deixa eu pensar, eu tô com 40, então eu tava com 20, fazendo as contas aqui já. Olha. Nossa, será que eu falaria relaxa? Já naquela época. Eu tava pensando nisso que eu falei, a Dani vai falar, relaxa, mulher. Eu acho que talvez, não sei se eu confio a mulher, assim, mas, tipo... continua seguindo, sabe? Você tá... eu tenho uma palavra que eu gosto muito, é uma coisa muito forte em mim, que é a minha intuição. Gente do céu, não tem condição. Todo mundo hoje falou sobre intuição. É uma coisa muito feminina, né? Meu Deus. É o Gente, sexto sentido da mulher, E não é que assim. Isso foi a primeira vez que aconteceu na gravação. É porque assim, não, porque é uma coisa que vai muita mulher, então fala de intuição. Não é. É a primeira vez que isso acontece. A gente tem não sei quantos episódios aí. Sabe por quê? Porque a Lara estava nesta ponte e a Lara inspira. Ela é amarrada com o universo. Ela é amarrada ligou com o tudo. universo. E aí ela trouxe essas mulheres que estão amarradas na intuição. É isso. Isso é muito feminino. Mas eu acho que eu juntei tudo isso com 20 anos, porque eu fui tentar lembrar o que eu tava fazendo com 20 anos. Eu era fisioterapeuta, né? Tava formando. Mas eu acho que nessa intuição tipo... continua seguindo a sua intuição, que vai dar tudo certo. Assim, eu nunca me vi descrente em algum momento da minha vida, sabe? Eu nunca me vi, assim... Às vezes eu vou escorregando assim e falo, opa! Endireita aqui, menina, e vai. Então, assim, é muito isso. Eu vou muito na minha intuição. Então, com 20 anos, eu falei, tô aqui fisioterapeuta, já tô sentindo que tem um negócio errado aqui. Vamos por esse caminho aqui? Confie, vai. Acho que eu falaria isso. Vai, confie na sua intuição e segue, sabe? Confia, presta atenção nesse silêncio aí um pouquinho e vai. Eu acho que talvez seja isso, assim. Gente, a intuição é uma arma muito poderosa, muito poderosa. E se a gente estiver muito conectada com a gente não escuta. Não, a gente fala que o WhatsApp de Deus, minha filha. Se o celular tá silencioso, não chega, não. Você tá fora de área, não chega. Eu nem sei se isso é muito clichê, né? Falar, minha intuição. Uma mulher falar de intuição, não sei. É porque pra mim isso me guia muito, assim. É porque hoje foi assim, todo mundo que veio aqui, né, trouxe essa palavra como uma força muito forte, né, decisiva, assim, de um elemento muito forte, né. Então, assim, e foi muito impressionante, porque tanto não é clichê, que em todos os outros episódios que a gente gravou, ninguém falou isso. Isso não trouxe, assim, hoje isso veio muito forte, né, então... Mas Thiaga matou a charada, Lari tá aqui e... É Lari no caminho. Lari trouxe. No caminho. E, inclusive, eu quero deixar aqui esse depoimento que, assim, gente, sócios façam mapa com a Lari. Façam mapa com a Lari, Impressionante, a gente fez e foi... Larissa Drummond. A gente fez um mapa... empresarial mesmo, assim, né? E mulher, o bom de ser mulher, gente, é que a gente usa as ferramentas, porque o homem fica assim, não vou fazer essa bobagem, e aí perde muito com isso, né? Experimenta as coisas, a né? gente não tem vergonha de experimentar. Não, e a gente, e assim, é uma ferramenta poderosíssima, que guia, muito impressionante como que, né? Como que as coisas cruzam, né? E é uma ferramenta de autoconhecimento, de direção e que trouxe muita clareza pra gente agora nesse ano, né, Bru? Muita, assim, pra gente ver onde a gente é boa, onde a gente tem que focar, porque a gente tem que brilhar na nossa luz, onde a gente, né, brilhar na nossa luz, onde a gente é boa, focar no que a gente é boa e deixar a pessoa que tá complementando a gente ser boa onde ela é boa. E isso é um ensinamento que a gente vai seguir aí pra vida mesmo. Ô, Dani, a gente no início, eu falei do Dani Indica, que eu amo esse nome, eu acho muito legal, o Dani Indica, né?
E você tem uma curadoria, e você trabalha com restaurantes, mas você dá muitas dicas lá no seu Instagram de dicas que são muito legais. Você lembra aquela vez que a gente veio pra São Paulo? Não sei se você tava, acho que você não tava. Não sei. A gente veio com várias meninas do DIG. E aí a gente tava precisando de muita dica de restaurante, coisa legal pra fazer aqui. Eu falei, gente, eu sei onde pegar. Aí eu fui lá no Instagram, Dani Indica, e Dani tem lá, melhores restaurantes de São Paulo. E ela você fez uma diferença, tipo bares, baladinha, pra você ir não sei o quê, pra você ir não sei o quê. Pegamos várias dicas lá. Então deixa seus arrobas de viagem também, é sensacional. Assim, o Dani Indica, não tem nenhuma pretensão monetária com ele, né? É uma coisa assim, que eu falo, eu adoro compartilhar coisas com as pessoas. E assim, é muito a minha experiência, eu falo coisas que eu vejo e vivo. Então é muito sobre o meu olhar, sobre a minha experiência, não faço patrocinado, nada disso, tipo, é meu. Eu gostaria de fazer muito mais, mas assim, fazer dica de restaurante com seu próprio bolso não é tão fácil aqui em São Paulo. Então assim, quando eu posso, e eu só posto o que eu gosto. Quem se identifica com o meu estilo, eu sou exigente, bem exigente. Então, confie que vai dar certo. Dani Indica, né? @Dani, _N Dica. Não tem 2 Is. Eu posto de tudo. Até essa semana uma amiga minha falou, pô, Dani, posta lá fornecedores do seu casamento. O Dani Indica não nasceu para ser restaurante. Tanto que tem lá séries, coisas que eu acho legal. Eu falava, vou compartilhar. Uma vez eu compartilhei um negócio de comprar supermercado por um aplicativo X, que até nem existe mais. Um monte de gente adorou. Falou, nossa, não sabia. Então, assim, são dicas aleatórias de coisas que eu acho muito legal. Tipo, eu fiz uma reforma no meu apartamento. Eu vou compartilhar os fornecedores que eu mais gostei. Porque isso tem muito a ver com comportamento de consumo. As pessoas sentem confiança quando você valida alguma coisa, né? Então, eu estou validando uma coisa que eu gostei. Indicar tem uma responsabilidade. Porque se a pessoa vai lá e não gosta, fala, ih, ferrou. Então, eu falo, gente, foi o que eu vivi. Se eu gostar, fico feliz. Se não gostar, talvez você não se conectou muito com aquilo. Mas é isso. Tá lá, o Dani Indica. Eu tô um pouco engajada. Se você não gostou, você tá errado, porque eu sou exigente. Né? Você não gostou, você errou. E não tem nada assim, glamour e tal. São coisas do cotidiano, coisas básicas. Que eu gosto, coisas que eu gosto e que eu compartilho, espero que as pessoas gostem. Mas eu tô pouco engajada lá, eu tô sem tempo, sabe? Vocês sabem, né, que fazer conteúdo... Tem que ter dedicação, fazer uma coisa legal. Dedicação. Eu admiro, valorizo muito as pessoas que trabalham com isso, porque, putz, você precisa postar às vezes uma foto, escrever um texto básico, gente. É difícil. Então eu não tô muito engajada lá, mas esse ano eu me falei que eu vou postar mais coisas. Mesmo se você não tá engajada, já tem um monte de dicas. Tem. Ô, Dani, deixa aqui então pra gente, pra quem tá escutando a gente, às vezes, você que é uma mulher tão interessante, uma dica de um livro, uma dica de uma série, um TEDx. Oba. Olha, vou falar de um livro que eu amei, que eu li agora no final do ano, que chama Outlive. Alguém já falou desse livro aqui? Não. Maravilhoso. Ele é de um médico, oncologista, cientista. Ele tem 600 páginas. É um livro transformador para a vida. Ele fala muito sobre estilo de vida, saúde. É basicamente saúde. A ciência, como é que é? Outlive, como viver mais e melhor. É sobre longevidade, qualidade de vida, saúde. Ele tem um quesinho meio técnico, fisiologia e tal, mas todo mundo consegue ler. Eu recomendo, assim, eu queria comprar esse livro e sair distribuindo para todo mundo. Ele não é uma leitura muito fácil, porque ele tem termos técnicos. E ele é longo, mas é um livro que, para mim, foi transformador. Assim, li agora no final do ano, então eu indico muito. E eu tô lendo um agora que tô gostando muito. Ele é inglês ou ele é português? Tem ele traduzido em português. Chama Outlive, acho que é a ciência de viver mais e melhor. Quem falou desse livro, eu vi, foi o Abílio Diniz, que eu fiquei arrasada, inclusive, quando ele morreu. Porque ele era pra mim a referência da longevidade, assim. E de N outras coisas, claro, né? Mas ele falou desse livro num podcast que ele tem que chama Plenai, que é sobre longevidade. Eu adoro esse assunto de longevidade, qualidade de vida e se sentir bem. E aí eu fiquei com esse livro na cabeça, peguei no final do ano, eu devorei o livro, assim, sei lá. E eu não sou essa leitora, eu leio 30 livros por ano. Não sou, eu leio quando dá e coisas que eu me interesso muito. Esse livro mexeu comigo mesmo, eu super indico. E eu tô lendo um outro muito legal agora também, que chama Think Again, Pense de Novo, do Adam Grant. Ele é um cara um pouco mais assim... Mas é legal, assim, ele faz uma provocação legal de como é que a gente pratica o repensamento, de você questionar suas próprias verdades e se libertar um pouco de crenças limitantes. Parece um negócio meio clichê, meio autoajuda, mas
Ele tem técnicas muito legais, assim, pro dia a dia. Eu achei também uma leitura bem, bem legal. Como é que chama? Chama Pense de Novo. Pense de Novo. Acho que é Pense de Novo. Que é isso, técnicas de repensamento. É um livro mais que é legal você fazer anotação e para você lembrar das coisas. Eu acho muito legal. Acho que é isso, assim, de TEDx eu tô ouvindo... Série. Uma série, um filme. Putz, eu tenho um marido cinéfilo completo, assim. Deixa eu lembrar, o que a gente assistiu por último? Eu vou anotar esse livro. Eu tenho umas dicas no Dani Dica de séries curtas e imperdíveis. 8 séries curtas e imperdíveis. Eu vou lembrar de uma que veio aleatoriamente na minha cabeça. Deixa eu ver aqui. O que eu assisti por último? Eu nem lembro, porque eu assisto de tudo um pouco. Mas eu gostei muito de uma série que chama The Act. Ela... Não sei se é da HBO. Tem um tempão que eu assisti, mas é uma série que me marcou muito. Que ela é muito interessante. É antiguinha até. De uma mãe que manipula uma doença da filha porque ela nunca quis perder a filha ali de perto dela. Então ela... The Act. The Act. É como se ela tivesse a mãe atuando o tempo inteiro, forçando uma doença grave de uma filha na cadeira de rodas. Enfim, posso dar spoiler também. Mas é muito legal. Ela pega muito, assim. Ela é intensa. Eu gostei muito dessa série. Foi uma série que eu sempre lembro dela. Minha memória é péssima, gente. Mas, assim, essa me marcou porque eu achei a história, assim, muito intrigante. É muito boa. E tá lá no Dani Indica, quem quiser. 8 séries curtas e imperdíveis. Maravilhosa. Pronto, gente, Ô, gente, tem que ir lá. a Dani e o Bruno, eles são um casal muito cool, assim, sabe? Eles são cools, assim. Você olha pra eles e fala, não, casal cool, legal. Pessoal legal, Ele me ajuda inteligente, muito. assim, sabe? O Antenado. tipo de gente que tem que dar dica é essa, entendeu? Exato. Pega é dica isso. desse tipo de gente. Exato. né? Não dá pra gente chegar pedindo dica pra Pra ser todo um mundo. ser humano melhor. Lá em casa a gente Entendeu? brinca. O Bruno, o cara, ele é muito inteligente e tal, assim, cara que gosta muito de cultura. A gente brinca que lá em casa ele é o ministro da cultura. Porque ele lê tudo, ele escuta tudo, ele estuda, ele sabe tudo de música, de instrumento e tal. E eu sou gerente de operações. Porque sou eu que arrumo parafuso, coisa que queimou e nananã. E a gente se complementa assim, porque eu falo, hardware não é comigo, hardware é comigo, coisas físicas, mas assim, filme, ele sabe, tudo, já assisti. Então ele me ajuda muito a assistir coisas, porque eu não sou muito de TV, morro de preguiça. Eu gosto muito de podcast, porque aí eu fico ouvindo no trânsito e tudo mais, mas assim, leitura, essas coisas, ele me desperta muito. O Bruno é empreendedor. Enlouquecido, assim, então ele também traz muito, ele me ajuda muito a querer criar coisas novas o tempo todo, mas eu não sou tão corajosa como ele, então eu sou intraempreendedora. Maravilhoso. Mas eu aprendo com ele. Mas é isso, tem dicas lá, ele sempre participa das curadorias comigo, ele ama gastronomia também, então a gente se complementa aí. Eu acho que pode confiar nas nossas dicas, porque tô todo com mundo toda gosta. certeza. A gente tá confiando. A gente Podem confiar. chancela. A gente chancela, a gente assina embaixo. Não é, Thiaguita? É isso. E Temos com um isso, episódio? Temos um episódio, Dani. Adorei, gente. Que é bom muito que você legal. gostou. A Gostei. gente também amou. Que bom. Obrigada por ter aceito o nosso convite aí. Eu que Amamos. agradeço. Amamos. Gente, Dani, eu conheço Dani já há muito tempo, porque Bruno é muito amigo de minha irmã e de marido de minha irmã. Sim. Você virou de Pedro Leopoldo agora? Que é isso, Thiaga? Não, gente. A pessoa vai... Alô, Pedro Leopoldo, baixou aqui no Digcast. Sabe, Ai, o primo de não gente. sei quem, filho de não sei quem. Então, e eu falei, gente, que legal. Eu sempre acho a Dani e o Bruno, os dois, né, muito legais, assim, pessoas com conteúdo, que legal. repertório. E na hora que eu falei, Dani, vem, eu falei, legal demais, amei. Que bom. Fiquei muito feliz. A gente se conectou aleatoriamente pela Larissa, né? A Larissa é minha amiga de muitos anos. Sim! Ela é minha maga. Não é aleatório. Sim, ela lê É meu o- mapa todo ano e eu falo, amiga, o que tá acontecendo com os meus trânsitos? Eu posso assinar um contrato? Tudo, gente, eu li pra ela. Assim que é. Então, assim, É isso. Larissa, enfim. Bom saber que a gente pode fazer essas consultas, assim, diárias. Bom saber. Minha filha, amei, você tá fazendo, gente. não? Eu não, você tá... Lógico, você Só eu que não tô fazendo. nossa, tá por trás. Talvez seja isso. Tá explicado. Mas ela é muito enrolada, ela faz muita coisa também. Mas obrigada, eu amei muito, eu amei mesmo. bom. Achei- Que bom, é sempre tão bom Dani. falar, né, assim, Sim. e sem ficar pensando muita coisa. Leve, Porque eu falei, né? gente, cadê o roteiro?
É um bate-papo, eu adorei. Bate-papo, A arrasou. gente não manda roteiro pra ninguém antes. Não. Então, se você eu escuta o gostei. podcast, pode ser convidado, saiba disso. A gente é a regra, a gente tem regras aqui. Não mandar o Regras, Eu roteiro. sou muito Exatamente. controladora e não ter roteiro me deixou preocupada, mas eu... Tá vendo? Relaxa a mulher. Olha que coisa Relaxa boa a que vocês mulher. fizeram por mim. Tá vendo? Maravilhoso. Adorei. Que Sou mais bom, leve. Sair daqui Dani. mais leve, real. Maravilhosa. Obrigada, Dani, mais Obrigada a uma vocês. vez, por ter dividido aqui com a gente, tá aqui. E em breve esse episódio estará. Em breve não, né? Quando falei já saiu. Gente, vamos terminar aqui, vamos encerrar, porque assim, começou a falar de em breve. E Então é isso, gente. Beijos, Beijo. Até o Beijos, próximo. até o próximo. Adorei.